Olá, tá começando para você mais uma edição do seu Consecast e hoje para falar sobre o Janeiro Branco, um mês dedicado à conscientização e reflexão da saúde mental e emocional em todos os âmbitos da vida. Um mês para incentivar as pessoas a olharem para si mesmo e ter um autocuidado, desenvolvendo então ações para todos os meses deste ano que se inicia. É um mês de conscientização da saúde mental e emocional. E eu recebo aqui nos nossos estúdios a psicóloga consteladora familiar, a Ruane Frascarelli. Obrigado pela presença, viu, Ruane? Eu que agradeço pela confiança, por fazer parte de uma campanha que é tão importante, né? Tão crucial na vida do ser humano. Então a gente começa esse Consecast falando um pouco do Janeiro Branco e a sua importância. Olha só, janeiro é um mês muito importante porque as pessoas querem fazer diferente. Então elas estão mais propensas a pensar sobre a vida, o que deu certo, o que foi bom, o que não foi, os hábitos, sonhos, planos. Então o Instituto Janeiro Branco existe há 10 anos no Brasil justamente para trazer essa conscientização. E por que é tão importante? Não é comum nós ouvirmos falar sobre saúde mental e emocional, até porque a gente associa, né, psicologia, saúde mental com loucura. Não, eu não sou louco. E não tem nada a ver com isso, né? Na verdade, se a gente for analisar a nossa vida, a gente vai perceber que sem saúde mental e emocional a gente não faz nada. Nada, absolutamente nada. O que vai bem na nossa vida se as coisas não estão bem na nossa mente e na nossa alma, que é onde a gente armazena as nossas emoções. Então, para a gente começar qualquer coisa diferente na vida, a gente vai precisar olhar para a nossa mente. O que eu penso? O que eu estou fazendo com as minhas emoções? O que eu estou fazendo com o meu tempo? A forma como eu vivo a minha vida tá assim, ó, diretamente ligada a tudo que eu sinto, a tudo que eu penso. E essa campanha vem a calhar nesse mês de janeiro, porque é o mês do recomeço, né? Vou começar a minha academia, eu vou terminar um relacionamento, eu vou dar um jeito naquele quarto que tá bagunçado. Enfim, é um mês do recomeço, né? Esse ano eu começo. Exatamente. E aí a gente vai querer fazer coisas diferentes sem olhar para a base de tudo. Qual é a base de tudo? A nossa mente. Tudo começa na nossa mente. Vamos pensar de forma física, vou fazer uma analogia, com o projeto de uma casa, o projeto de um prédio. Começou na mente de alguém. O pedreiro, ele vai executar um projeto. Então, quando o ser humano ele faz um planejamento do ano, primeiro ele precisa idealizar na mente. E aí, quando a gente começa a fazer um planejamento da vida, a gente vai esbarrar em algumas questões, como, por exemplo, o pessimismo, o medo, a baixa autoestima. Tudo isso são comportamentos mentais e emocionais que vão influenciar diretamente na concretização ou não de todo o planejamento que eu fizer. A procrastinação entra nesse jogo também? Boa, eu ia falar sobre isso. Qual que é a raiz da procrastinação, por exemplo? A pessoa ela não sabe disso, porque a procrastinação ela é uma manifestação inconsciente. Todo mundo acha que procrastina porque tem preguiça ou porque... Não é. Ninguém procrastina o sonho. Ninguém procrastina a prosperidade. Ninguém faz isso de propósito. Ninguém em sã consciência vai sabotar a própria vida. Então, o que é a procrastinação? Qual que é a verdade sobre isso? É uma manifestação inconsciente de medo, de insegurança, de baixa autoestima. Como eu não acredito em mim, eu não vou fazer, porque olha só a linha de raciocínio que a gente faz sem nem perceber. Como eu não acredito em mim, eu não acho que eu sou capaz, eu nem vou tentar, eu nem vou fazer. Então eu vou fingindo que nada tá acontecendo, deixa pra lá. E o que tá por trás de tudo isso são os pensamentos. É essa não consideração da saúde mental e emocional. Ah, mas Ruane, a depressão, a ansiedade, a tristeza é coisa dessa geração. Na minha geração não existia isso. Claro que existia, mas se manifestava de uma forma diferente. Ou não? Ou é tudo uma manifestação atemporal? Tudo muda o tempo todo. Então, sim, existiam coisas antes, existiam coisas agora, mas a questão é que as coisas se manifestam de forma diferente. É inquestionável que a gente está vivendo uma era de viralização de tudo.
Tudo viralizou. A informação viralizou, as coisas viralizaram, então eu tenho acesso à informação e isso naturalmente gera mais ansiedade, gera mais comparação. Eu tenho acesso à vida do outro. Com o viral vem o cancelamento, por exemplo. Sim, o medo, né? O medo da rejeição. Eu quero, mas e se eu for cancelado? Então eu não vou fazer. Eu sei que hoje a internet, ela é um mal necessário, digamos assim. Então, existe uma expressão aí no mundo do marketing digital, né? Que se você não está no digital, você não está em nenhum lugar. Então, para você falar sobre o seu trabalho, você vai precisar aparecer. Só que as pessoas começaram a esbarrar onde? Na vergonha, na insegurança. E aí a gente volta para onde? Olha aí a saúde mental. Então, hoje é claro que está muito mais comum a gente falar de depressão. Por quê? Porque as pessoas estão tendo muito mais autocobrança, as pessoas estão tendo muito mais acesso à informação e isso naturalmente gera expectativa. Então, se eu tenho acesso a mais informação, por que eu não tenho sucesso profissional? Por que eu ainda não sou milionário com 20 anos? Se todo mundo é... Todo mundo que a gente, né, não sabe, porque existe muita manipulação. Então, sobre o que você está me perguntando, se hoje existe mais depressão do que antes? Sim, com certeza existe mais depressão que antes. Existe mais ansiedade que antes? Sim, e inclusive o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Temos números completamente expressivos nisso. Nos últimos 20 anos, o Brasil dobrou o número de tentativas de suicídio e tentativas que realmente conseguiram... foram concluídas com sucesso, insucesso, não sei como a gente pode chamar. Mas veja, olha que interessante. Não tem como negar que isso é real e que está afetando os nossos adolescentes. Inclusive, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, estima que nós temos hoje aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo que têm transtornos mentais. 14% disso são os nossos adolescentes. Então, existe sim uma geração diferente chegando, mais vulnerável, mais suscetível e mais desestruturado. Já que você citou do ambiente familiar, eu ia começar a perguntar a você sobre o ambiente corporativo, mas começando aqui pelo ambiente, então, familiar. Hoje, aparelhos de celular distribuído para crianças com poucas idades, né, com idades de 10, 11 anos, já é um ambiente hostil para aquela criança começar um desenvolvimento de uma ansiedade e também de uma possível depressão. Hoje, o aparelho do celular é o grande vilão? Um dos. Por que um dos? Porque hoje em dia, o celular substituiu brincadeiras, jogos, lazer. O lúdico foi embora. O lúdico foi embora. A socialização foi embora. E eu posso falar por mim, eu tenho crianças, né, com quem eu convivo, e esse final de semana eu tava até falando, gente, vocês estão pifando o cérebro de vocês. Por quê? Tem acesso a TikTok, então fica assim, ó, o dia inteiro. Não conclui um vídeo, não assiste, não sabe o que tá assistindo, e é essa busca... É um processo mecânico, né? Sim, que a gente tem uma liberação de dopamina. Tudo que é prazeroso libera dopamina, uma substância do nosso corpo responsável por bem-estar. O que vem a seguir? Aquela curiosidade do que vem a seguir. É 10 segundos de um vídeo e o próximo. Então, como que a gente não vincula isso à ansiedade? As crianças, sim, hoje têm o acesso ao celular de forma comum, rápida. A criança chora, assiste o videozinho no celular. A criança tá dando trabalho, os pais precisam trabalhar. Então, o celular virou amigo dos pais, inimigo das crianças, inimigo da educação, inimigo da sociedade. Não temos crianças sociáveis, não temos crianças que leem, que gostam de ler, que brincam, que têm criatividade. Então, isso, imagina, são consequências gravíssimas para o desenvolvimento dessa geração. E, Rony, quais os outros dispositivos também que liberam esses sentimentos de tristeza, de depressão, de procrastinação? Porque sim, a criança existem crianças que sofrem com a procrastinação. Vamos pensar que toda criança precisa de rotina. E o que a gente está vivendo hoje com os pais? Falta de rotina. Então, os pais trabalham muito para dar o melhor para o filho, que, na verdade, qual é o melhor, né? Então, o que eu posso dizer mais do que sobre dispositivos é sobre essa falta de estrutura familiar mesmo, essa falta de organização, de rotina, de tempo de qualidade. Uma criança, ela precisa de demonstração de afeto, ela precisa de validação, ela precisa de educação. Então, as crianças hoje são mandadas para a escola com o intuito de serem educadas, quando, na verdade, essa missão é do
pai e da mãe. Os pais têm que educar, os pais têm que falar quais são os seus princípios, o que você pode acreditar, qual é o direcionamento, para onde você vai. Olha só, você não vai usar o celular, mas todos os amigos têm, tudo bem. Então, primeiro você vai ler, eu vou te ensinar o que é importante, nós vamos ter tempo de lazer, nós vamos para uma cachoeira, nós vamos para a piscina, nós vamos brincar de bola. Entende que... Proibir também não é interessante, é gerar uma responsabilidade para que a criança... em um determinado horário tem aquele bem e consiga, de repente, uma troca, no caso. A criança, ela não sabe lidar com o livre-arbítrio. Então, não é hora dela ter responsabilidade, é hora dela ter limites. Porque a criança, ela precisa aprender sobre limite, inclusive essa é uma das formas que ela se sente amada. Então, quando ela consegue ver esse tipo de figura no pai e na mãe, não, meus pais estão falando não, eu posso chorar e tal, mas eu me sinto amada com isso. Então, mais do que gerar responsabilidade, de limite, olha, então você vai fazer esse tipo de barganha, a gente tem que ter muito claro que criança não sabe lidar com liberdade. Ela não tem essa capacidade ainda. Então, essa é a importância do pai e da mãe. Para a gente fechar essa parte de pais e filhos, né, a gente já percebeu então que algumas regras são importantes, criar ambientes lúdicos e propícios para manter uma atividade cerebral da criança. Quais as outras orientações, Vani, que você pode passar para a gente? A minha orientação principal é que os pais precisam dessa organização. Porque a criança ela é um reflexo dos pais. A criança é um reflexo do ambiente ali de convívio, de respeito, de amor, de sentimentos. Em todos os sentidos, a identidade da criança é formada em casa, do 0 aos 7 anos. Então, qual a minha orientação? Que os pais prestem atenção ao que está ensinando aos filhos. Que os pais prestem atenção ao estilo de vida que está mostrando para os filhos. Porque é aquele negócio, uma atitude vale mais que 1000 palavras. O filho, ele pode ouvir o que você está falando, mas ele vai ouvir muito mais o que você está fazendo. Então, a minha principal orientação é, por exemplo, eu não atendo crianças. Eu atendo pai e mãe. Então, aí que eu quero chegar. E com a correria desenfreada dos pais, que às vezes se dividem aí em 1, 2, 3 empregos e não tem o tempo que ele gostaria de ter com o filho, e também sofre da depressão, sofre daquela tristeza, da ansiedade. Olha só, olha que caos instalado. É um caos, não é mesmo? Exatamente. É um caos. Por quê? Porque as crianças precisam dos pais, os pais precisam de ajuda e a gente tá tudo aí tentando sobreviver nesse caos. Veja, a gente precisa de rede de apoio. A gente não consegue nada na vida sozinho. Então, os pais que precisam de ajuda, sim, precisam assumir isso, porque, pensa, se eles não se cuidam, nós estamos despejando isso na geração sucessora. Né? Então, os pais que não se cuidaram, os pais que não se trataram, jogaram essa missão para a próxima geração. Essa geração vai ter que ver o que vai fazer com isso tudo, com esse caos, com esse monte de informação, com esse monte de sentimento, e assim a gente vai tendo, né? Eu falo que a gente tá aqui para melhorar um pouquinho o que os nossos pais fizeram e assim por diante. Então, veja, a principal orientação aqui é ajuda, pedir ajuda. Os pais, olha, não estou bem, eu tenho filho, então eu preciso primeiro me cuidar, porque o meu filho precisa de mim, e segundo, por mim, né? Muitas vezes os pais, eles não têm mais esse amor, esse autocuidado, mas então que olhe para essas crianças, né? Que vão ser o futuro, que estão precisando, porque são dependentes. E essa fase da infância e da adolescência passa tão rápido, né? Passa tão rápido e a gente olha para trás e percebe o quanto a gente poderia ter feito com os nossos filhos, que não fizemos por conta, às vezes, de uma rotina grande de trabalho, de uma rotina que não nos permite trazer esse trabalho mais aproximado com o filho, né? De educar, de mostrar as coisas boas, de levar, de repente, para um passeio, de mostrar que fora de casa e fora de um aparelho de celular há muita vida e muita informação para ser passada. Né? E isso é muito importante, porque a gente só percebe depois que passa. Né? Nossa, aí vem a síndrome do ninho vazio. Meu filho foi para a faculdade, eu estava morando fora, ou casou, e aí o marido olha para a esposa e fala, o que a gente vai fazer agora? E aí às vezes que a depressão acontece muito mais ali naquele momento da vida. Né? A depressão, na verdade, ela tem vários fatores aí de risco. E uma das é nesses momentos de transição. Porque nos momentos de transição, a gente não é nem o que a gente foi, mas a gente também não sabe o que a gente vai ser. A gente tá aqui, ó. Eu vou levar um pouquinho de lá e vou construir um pouquinho daqui.
Então, veja, quando os pais olham para o ninho vazio, por exemplo, eles olham e falam, vou ter que me ressignificar. Mas a verdade é que ao longo da vida, a gente está sempre tendo que se ressignificar. Quando a gente passa no primeiro setênio, a gente tá com 7 anos e a gente vai pro próximo setênio, a gente vai ter que se transformar, a gente vai ter que passar, a gente vai mudar de turno na escola, a gente vai ter mais professores. Aí quando a gente vai pros 14, a gente vai passar por uma nova transformação. Isso daqui é o ciclo da vida, o ciclo vital. Tem um teórico na psicologia que a gente estuda muito, que fala que em cada fase da nossa vida, a gente tem as nossas tarefas evolutivas. Então, a vida nunca vai deixar de ser desafiadora. A questão é que os desafios vão mudar. Entende? Mudam. Então, veja, em cada fase da nossa vida, a gente vai ter desafios. E é bom que a gente saiba disso. Eu não vejo a hora de fazer 18 anos, de ter carro. Aí a gente chega com 18 anos, tem que trabalhar, tem que pagar conta, descobre o preço das coisas, porque a gente não sabia antes, né? A gente descobre o preço e a gente fala, meu Deus, quero voltar a ser criança. São apresentados aos boletos. Exatamente. E aí a gente fala, poxa vida. Então, quer dizer, a vida toda a gente vai ter desafios para enfrentar. Em cada fase da nossa vida, a gente vai ter uma tarefa evolutiva, que vai convidar a gente para crescer, que vai convidar a gente para amadurecer, que vai convidar a gente para ir para a próxima. E talvez ter a maturidade de buscar uma rede de apoio, como você disse há pouco, né? De buscar essa rede de atendimento especializado para tentar ajudar de uma forma mais efetiva alguma lacuna deixada ali naquela trajetória de vida, né? Infelizmente, a psicologia, ela é uma ciência nova, pouco mais de um século. E a questão é que ela foi vinculada à loucura. Porque no Brasil, por exemplo, ela nasceu juntamente com hospitais psiquiátricos. Então, veja, ainda é muito recente. Eu vejo que a gente está caminhando, sim, para uma evolução nessa desmistificação sobre fazer terapia, sobre aderir à ideia de autoconhecimento, de eu olhar para mim, de eu descobrir quais são as minhas habilidades, de eu descobrir formas e formas e formas de ter inteligência emocional, de passar por desafios. Então, veja, procurar ajuda, pedir ajuda, não é fraqueza, é ser inteligente. Porque quanto tempo da nossa vida a gente fica patinando, tentando lidar com tantas coisas, sendo que se a gente só pedisse ajuda, pô, você pode me estender a mão? Eu tô passando por isso aqui, a pessoa olha pra você, um olhar treinado, olha pra você e fala, esse parafuso aqui, ó, faz assim. É tão mais simples, mais rápido de se resolver, né? Sim. Olha, a gente conversa aqui no Consecast com a Ruane Frascarelli, ela que é psicóloga, consteladora familiar. Explica pra gente essa denominação, psicóloga consteladora familiar, Ruane. Show. Veja bem, uma das formações que eu tenho hoje é de constelação familiar. O que implica constelação familiar? A constelação familiar, ela parte do pressuposto de que nós não somos soltos no mundo. Nós viemos de uma história. Temos raízes. Exato. Então, veja, tudo que eu sou, eu carrego de toda uma jornada de pessoas que vieram antes de mim, dos meus pais, dos meus avós. Então existe história, a gente não é uma folha em branco. A gente é uma folha em branco a partir do momento que a gente sabe quais são as nossas tendências, a gente sabe qual é a história que aconteceu dentro de nós, antes de nós, aliás, e aí a gente faz as nossas escolhas. O que eu aprendo com eles, sem julgamento, mas com honra e respeito, e eu posso seguir o meu caminho. Então a gente parte do pressuposto de que a gente não consegue trilhar nossa história se a gente não honra a história que aconteceu antes de nós. Então, veja, muitas vezes a gente julga os nossos pais, a gente julga o que eles fizeram, o que nos faltou, e sem a gente perceber, a gente começa a repetir coisas. E a gente fala, uai, mas não era tão fácil? Eu julguei, falei pra minha mãe não fazer isso, mas agora chegou a minha vez e eu não tô fazendo. E nesse momento a gente recebe um convite da vida de olhar com mais amor pra trás, de olhar com mais respeito, com mais honra, e aí a gente tem espaço para seguir a nossa história, para seguir o nosso caminho de verdade. Então, como que eu trabalho? Quando eu recebo uma pessoa, eu vejo sempre ela no pé, um fruto no pé. Eu vou olhar para a árvore dela. Quais são os padrões de comportamento? Quais são os padrões de vida financeira, de relacionamento, de alimentação, de saúde? Nós vamos olhar para tudo isso e a gente vai ver, olha só, você está vivendo a sua história, ou a história da sua mãe, a história do seu pai. Vamos começar a fazer as suas escolhas conscientes. Por quê? Porque não é consciente. Não é consciente.
Se fosse consciente, você concorda que a gente só faria coisas boas? Perfeito. A gente só acertava, só prosperava e tava tudo certo? É igual aquele ditado, estou aqui com os meus botões. A consciência às vezes nos trai, né? E ao mesmo tempo a gente tem que ter esse cuidado muito grande, né? Agora, Ruane, janeiro de 2024, estamos começando o ano nos seus atendimentos clínicos. Qual vai ser a propensão do mal atual para esse ano de 2020? O que você recebe nos seus atendimentos hoje que é mais comum? O que tem acontecido com mais frequência nos seus atendimentos até agora? Nesse caso que envolve a família, que envolve os filhos? O que eu mais tenho atendido, eu resumiria em pessoas perdidas. Sem rumo profissional, rumo. Pessoal, perdidas. Familiar? Perdidas. Por quê? É muita informação, então a jornada do outro parece tão simples, tão fácil, tão... Nossa, ela deslizou, né? E a rede social mente pra caramba também, exatamente. Né? A rede social é um dos fatores de risco, e que eu entendo que são os maiores catalisadores de depressão, de ansiedade, de qualquer coisa. Tem sido gatilhos, mas por que as pessoas estão perdidas? Porque a gente tem acesso a muita informação. E olha, Rony, a gente circula nas redes sociais, né? É muita gente que tá dando certo demais. Você viu? Eu vejo. Eu vejo. Mas interessante eu quero ter a vida daquela pessoa, mas a gente começa a pensar, mas será? Mas não tem um probleminha? Não tem. Deu conta de tudo, venceu, ficou milionário, mas eu acho muito intrigante isso e seríssimo. Por quê? Onde estão? Eu fico me perguntando. Onde estão? Será que é só no meu consultório? As pessoas depressivas que a OMS fala? Onde está o brasileiro que pensa em suicídio o tempo todo? Onde estão os ansiosos? Onde estão? Onde estão, meu Deus do céu? O filtro tá acabando com tudo. O filtro do Instagram é o... Ou não filtro. Porque a gente não tem mais filtro. Pensa, é muito fácil mentir. É muito fácil contar uma história. Uma das coisas que mais me indignou no marketing digital foi em um dos cursos que eu fiz. Uma frase. Aquele dia, eu te confesso que eu falei, eu não vou trilhar essa jornada. Aquele dia eu decidi isso na minha vida. Você tem que parecer para vender. Não. Eu me nego. Eu me nego a mentir pra convencer alguém. Essa daqui sou eu, que eu tenho pra te oferecer é isso. Quer, não quer, show. Tem outro que venda. Não vou fazer parte desse time que adoece as pessoas. Compartilho sim os meus desafios. Sou profissional da saúde mental. Tenho os meus desafios como qualquer outro ser humano. Tive que sim me blindar de todo esse mundo de rede social. Porque se você não presta atenção, você é picado e nem vê. E o mundo oferece caminhos demais. A gente percebe muita gente oferecendo situações milagrosas para principalmente, procedimento estético, por exemplo, nunca, né? Tantas pessoas foram atrás de um procedimento estético, às vezes para esconder algum trauma, alguma depressão que vem sentindo. E às vezes não é por aí, né? As pessoas têm que descobrir o seu real sentido. Eu sou a favor de tudo que ajuda a viver melhor. Desde que seja real. Seja verdadeiro. Desde que tenha raiz, tenha base. Então, o que adianta eu consertar uma casa pelo telhado? Eu pintar uma parede que tá com problema de encanamento, aquilo vai durar pouco. E o sofrimento, ele vai ficando cada vez maior, ele vai ficando cada vez mais pesado, denso. Rony, isso vai cansando, vai saturando. Você acredita que em um determinado momento isso vai cair por si só? Acredito. Acredito piamente. Eu não sei quanto tempo a internet dura. Dessa forma como tá sendo. Hoje, quando eu tava lendo as coisas, né, me atualizando com os números... É um tal de se apegar a influencer social que eu não acredito. E às vezes é muito perigoso, porque às vezes o influencer, quem tá ali ditando uma norma, conseguiu um caminho que não é um caminho geral, comprovado, não tem comprovação científica, né? Se deu certo para ela, pode não dar certo para você. Sim, até porque o ser humano é singular. Então, eu vejo sementes de manga tentando dar uvas, tentando dar jacas, tentando dar um monte de coisa, porque eu tô seguindo aquele ali e falo, e eu vou te falar bem a verdade, já fui essa pessoa. Já fui. Porque todo mundo, de alguma forma, cai pra aprender. Desconstrução. Exato. Então, a gente não tem como sair ileso do mundo. Nós estamos aqui
E a gente vai tentando por tentativa e erro, né? A gente vai crescendo por tentativa e erro. O que funciona, o que não funciona. Então, sim, nós estamos sem referência. Hoje a internet é terra de ninguém. Então eu vou no seu perfil, eu falo o que eu acho, eu falo que eu xingo, eu dou minha opinião, ninguém pediu, mas eu vou lá porque eu acho que eu tenho direito. Não, ninguém tem direito de chegar na casa do outro e falar, nossa, que parede horrível, nossa, alguém pediu. Então veja, nós não temos nem paredes, não temos paredes invisíveis, não temos paredes visíveis, não temos limites, não sabemos mais o que é real, o que não é. As pessoas fingem, elas alugam carro para vender curso e falar que o curso dela funciona, elas alugam mansões para falar que ela ficou milionária, que você pode seguir o caminho dela e desfrutar disso também. No meio de tudo isso tem os golpistas, né? E aí a gente tá aqui, caindo em vários golpes, né? Caindo em várias armadilhas. E o pior disso tudo é que a gente passa por tudo isso, o ser humano tem passado por tudo isso e ainda tem se culpado. A produtividade que é tóxica, você tem que produzir. O que você faz da meia-noite às 6? Eu só pego um burnout, nada demais. É simples. Entende? Então veja, a produtividade tóxica, então você tem que produzir, você tem que ler, você tem que fazer, você tem que isso, você tem que aquilo. Aí você adoece, aí você se culpa porque você deveria estar lendo. Se você tá na academia, você tem que estar ouvindo um podcast, você tem que estar vendo... Produtividade no mercado de trabalho. E aí o ser humano tá enlouquecendo. Falando em mercado de trabalho, vamos para o lado corporativo agora, Ruane. A gente falou do lado digital. O corporativo, ele também é digital, né? O setor corporativo, ele está quase que 100% digitalizado. E com isso, também vem a cobrança de produtividade, né? E um pouco desses fatores que você trouxe para a gente do ambiente familiar, nós somos o reflexo do que somos em família, tanto no mercado de trabalho, no nosso ambiente, no nosso lar ali profissional. Né? Como trabalhar esse conceito de estar desenvolvendo um trabalho dentro de uma empresa e conseguir ter essa fluidez, né? De não trazer, de repente, os fatores externos para dentro da empresa, os fatores familiares. Porque quem diz que separa muitas coisas não é muito fácil assim não, né? Eu separo o meu lado profissional do meu lado pessoal. Às vezes muitos traumas a gente traz dentro de casa para o nosso ambiente corporativo. Isso é muito ruim para o desenvolvimento profissional. O ser humano é um ser indissociável. O que nós somos, nós somos. Em casa, no trabalho. No trabalho a gente usa algumas habilidades, em casa a gente pode ser o que a gente é. Então aqui a gente tranca, a gente não fala tudo que a gente quer, a gente respira fundo, porque a gente precisa. Então, veja, isso não significa que eu não seja, mas a grande questão faz parte do desenvolvimento do ser humano aprender como lidar com as coisas. Inclusive, o significado de saúde mental é justamente o estado de bem-estar que nos possibilita saber lidar com os agentes estressores, saber lidar com os desafios da vida, saber lidar com os perrengues da vida e ainda assim contribuir com a comunidade, com o trabalho, com a empresa onde eu trabalho. E isso é saúde mental. Saúde mental não é a ausência de desafio, não é a ausência de sentimento. É justamente eu sentir tudo. Tô aqui numa empresa que a pressão é altíssima. Você concorda que a minha inteligência emocional ela vai ter que ser de acordo com isso tudo? Então eu vou ter que lidar com isso. Eu vou ter que lidar com os desafios. E investir em saúde, entender que não vai ter outro lugar que eu não vá ter isso. E ao mesmo tempo é responsabilidade da empresa nessas normas de compliance, né, nesse conjunto de informações que uma empresa ela precisa prestar na orientação aos seus colaboradores, desse feeling, né? Dessa coisa subliminar de saber que um colaborador está passando por algum problema. É obrigação muito da empresa ter esse cuidado também, né, Ruane? Eu não entendo como uma obrigação. Eu entendo como um compromisso. Compromisso, exato. Melhor. Porque o que é uma empresa sem colaborador? Então, poxa, se eu preciso do meu colaborador, por que não, então, ter esse compromisso com ele? Tudo bem? E agora, essa nova geração. Nós temos aqui na Consilig a geração dos 50+, mas tem essa geração que comunga, né, as novas gerações com as gerações mais experientes.
ter pessoas mais experientes trabalhando lado a lado também é um fator positivo. São desafios necessários para que a gente consiga acolher todo mundo. É um universo muito vasto, né, Ruane? E com eles as suas diferenças que tem que ser colocadas também à mesa, e o papel da empresa é entender todas as diferenças. Sim. Entender, compreender, aceitar, respeitar, admirar, né? Porque somos tudo isso junto e misturado. Eu não sou como você, quando eu olho pra você eu aprendo com você, e é justamente ter tantas coisas, tantas mentes diferentes que faz o mundo ser quem ele é. Imagina, nós estamos aqui com esse microfone, com essa luz, com esse lugar, com essa construção, com essa TV, várias pessoas diferentes que gostavam de coisas diferentes, criaram coisas diferentes, e a gente pode desfrutar. Então, quando a gente entender que todo mundo tem algo para contribuir, seja como for, seja sexo, seja gênero, seja condições físicas, todo mundo tem para agregar. Todo mundo tem espaço. Quando a gente dá espaço, a gente naturalmente também se liberta para manifestar a nossa singularidade aqui, entende? A gente precisa se encontrar mais, né, com o nosso interior, tentar fazer uma interiorização mesmo, e tirar um pouco do ambiente externo. Eu vejo o ambiente externo, às vezes, muito tóxico, tanto na relação interpessoal, quanto na busca de um produto, na busca de uma solução milagrosa para alguma coisa que a gente está passando. Então, às vezes, você buscar e parar um pouco para você mesmo também é importante. Você acha que essa busca pelo interior também tem que ser feita em algum momento da sua vida? Sempre. Porque se eu não me responsabilizo por mim, eu vou delegar essa tarefa para alguém. O que é um ambiente externo tóxico? Ué, quem que faz o ambiente? Nós. As pessoas tóxicas são pessoas o quê? Eu não sei lidar com a minha insegurança, então eu tento controlar o outro. Então eu me torno tóxica. Por quê? Porque eu não sei lidar com a minha insegurança, então eu quero sufocar a pessoa, eu quero controlar a pessoa. Não, você não vai fazer, você tá olhando, você isso. E na verdade tudo isso é manifestação minha. Então se eu me controlo, se eu me responsabilizo pelos meus sentimentos, se eu me responsabilizo pelas minhas carências, pelas minhas vulnerabilidades, pelos meus traumas, pelas minhas feridas emocionais, naturalmente eu não delego essa função pro outro. E, consequentemente, nós temos relações melhores. Porque se eu sou uma pessoa insegura, se eu sou uma pessoa carente, eu vou atrair que tipo de pessoa? Que vai conversar com os meus traumas. E aí a gente vai ter as relações. Vou atrair e influenciar também, né? Justo. E olha que interessante. A gente fala muito das pessoas... Hoje tem sido um termo muito banalizado. Tudo é tóxico, né? Você é tóxica. Você é isso, você é aquilo. Pera lá. Pessoas tóxicas que se relacionam com outras... E essa outra? Ninguém fala dessa outra, né? E a relação de afinidades, onde fica? Você entende? Então, hoje, todo mundo é tóxico. O que a gente faz, então? Todo mundo virou tóxico, a internet é tóxica, os livros são tóxicos, a internet é tóxica, os filmes são tóxicos, tudo é tóxico. Gente, nós vamos ter que criar um novo mundo, nós vamos ter que... Mas ninguém fala assim, não. Vou tirar a palavra tóxico do meu vocabulário, prometo, hein? Prometo. Tirei já, risquei. Mas olha que coisa. Mas é verdade. Se tornou banal, tudo hoje é. Só que daí a gente fala, não vou mais conviver com aquela pessoa tóxica, não vou mais naquele ambiente tóxico. Aí você encontra outra. Aí o que acontece? A pessoa com a mesma... não olha pra nós. Eu vou te falar uma coisa que é muito importante. E que assim, se todo mundo fizesse... a gente estaria vivendo coisas muito melhores. O dedo podre é aquele assim, gente, eu tenho um dedo podre pra amigo, pra relacionamento, pra chefe. O dedo podre é nosso. E o dedo podre, ao invés de apontar para o outro, ele, na verdade, está nos convidando a olhar para nós. Porque a podridão tá no nosso dedo. Então, se a gente olhar para os ambientes que a gente chama de tóxicos, para aquelas relações, espera lá, o que eu preciso aprender? Porque é muito fácil a gente julgar alguém. A gente olha pro dedo podre do outro, muitas vezes, né? Porque a gente é mais fácil a gente julgar do que ser julgado. Justamente. Porque quando a gente julga o outro, não implica em nós mudarmos. Agora, se eu tomo consciência de que isso é responsabilidade minha... Opa, peraí.
Caramba, é. Meu isso. dedo tá preto, Tá aqui. tá preto, tá caindo quase da mão. Aí você vai ter que olhar isso e automaticamente você vai ter que decidir o que fazer com isso. Então, por que que a gente passa a maior parte do tempo julgando o outro, falando do outro, criticando o outro? Porque daí eu não preciso olhar pra mim. Menina, o ano só tá começando, hein? Só tá começando. Bom, a gente está finalizando aqui esse Consecast, um papo super gostoso, né? E muito informativo com a Ruane Frascarelli. Uma mensagem pra gente, Ruane, para começar esse ano pelo menos um pouco mais leve, né? Mentalmente, tentar trazer as decisões mais certas para nossa vida. A nossa mente é o nosso lar. O nosso principal lar. Então que a gente cuide desse lar para que a gente consiga realmente viver bem, viver em paz, ainda que com desafios, ainda que com momentos desafiadores, que a gente cuide mesmo desse lar para que a nossa mente se torne uma casa onde a gente goste de estar, onde a gente precise estar. Esse é o meu maior conselho. E onde os nossos internautas encontram a Ruane? O meu Instagram é Ruane Frascarelli, lá tem link de acesso ao WhatsApp, tem o direct também, fico à disposição. Ruane, obrigado, viu, por participar conosco. Eu que agradeço pela confiança e no que precisarem, contem comigo. Ruane Frascarelli aqui no seu Consecast. Até a próxima.